Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem? Hoje estamos aqui de volta, mais uma aula de filosofia, né? Vamos filosofar, é verdade? Deixo aqui o meu abraço para todos vocês, né? Abraços de saudades, tá? E também vou aproveitar para estar puxando a orelha, né? Galera, eu já falei, né, desde o bimestre passado, que as visualizações das aulas, a participação, isso conta como ponto, tá? Então, eu não vou aliviar se os alunos não participam, tá? O que acontece? Se a nossa aula acontece na quinta-feira, tá? A aula fica aberta na quinta-feira. Quando é sexta-feira à tarde, para você ver, né? Eu vou olhar a presença. Então, não adianta depois o aluno tirar print para mim, né, que nem houve nesse bimestre, que assistiu a aula 2 semanas depois. Ah, mas eu assisti a aula. Não. A nossa aula tem que ser igual é no colégio, tá? É que nem quando a aula é ao vivo. Quando a aula é ao vivo, eu só dou presença para o aluno que está ao vivo. O aluno que não esteve ao vivo, por mais que eu poste a aula e o aluno, fulano presença, aquela presença dele não vale, tá? Então, pessoal, eu vou ficar aí no pé de vocês, tá? Turminha aí 1002, é uma turma que, né, eu tô sentindo muita falta de alunos, tá? Na visualização das aulas, tá? Pouquíssimos, né? Me enviam por e-mail as coisas que eu sugiro, as coisas que eu peço, tá? Então, galera, vamos aí se tocar, tá? Vamos se organizar. Eu acho que a palavra é essa, tá? Vamos se organizar e ver o que vocês podem estar fazendo aí para poder estar assistindo as aulas e participando, tá bom? A gente só tem um tempo de aula na semana, tá? E dificilmente um vídeo meu, às vezes, não tem nem 50 minutos meus vídeos. Às vezes tem 35, 40 minutos e o restante eu deixo como tarefa para vocês copiarem alguma coisa que eu coloco, um dever, como hoje também. Hoje eu trouxe 2 mapas mentais, né, mapas conceituais do Santo Agostinho e de Tomás de Aquino, que eu vou iniciar Tomás de Aquino hoje. Então, obviamente, a aula não vai ter os 50 minutos. Então, pessoal, não custa nada, tá? Só uma dica, bom? Bom, galera, antes de iniciar, tá? A nossa aula aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês, vou fazer uma breve, né, recapitulação que eu tô falando com vocês, né? A gente iniciou falando, né, da filosofia, né, cristã medieval, a gente falou sobre, né, a escola filosófica patrística e a escolástica, né? Então, eu vou tentar rever com vocês esses tipos de escola filosófica, tá? E depois eu vou, né, entrar no assunto sobre Tomás de Aquino, tá, gente? Bom, então vamos lá. Prestando atenção, façam suas anotações, tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre a patrística, né? Por que esse nome? Será que é uma homenagem a mim? Não, claro que não, né? Não sou merecedora tanto. Gente, patrística ou escola patrística ou filosofia patrística, gente, ela nada mais foi, né, que uma corrente filosófica cristã da época medieval. Quando que ela vai surgir? Ela vai surgir no século IV, tá? Por que ela vai receber esse nome? Ela vai receber esse nome porque ela foi desenvolvida por padres e por teólogos da igreja, e eles eram chamados de pais da igreja, pais, patrística, né, patriarcal, tá, gente? E dentro, né, dessa corrente filosófica cristã medieval, a gente vai ter a figura de destaque que é do Santo Agostinho de Hipona. Por que ele é de Hipona? Porque é a cidade onde ele nasceu, né? Você pode perceber que muitos filósofos, né, eles recebem no seu sobrenome, né, a localidade em que eles moravam. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente tem São Tomás de Aquino. Aquino é a cidade, né, da qual ele é origem, tá? Ele tem origem. Principais características, né, da filosofia patrística, né, no caso, né? A gente tem aí, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu já ir colocando aqui na tela.
que aí você já consegue acompanhar juntamente comigo, tá? Peraí. Coloco aqui na tela, aqui, ó. Até aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Características, né? Quais as características, né, da filosofia patrística? Deixa eu... Calma aí. Aqui, ó. Pronto, melhorou. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá? Qual as características dessa corrente filosófica patrística, né? Ela vai ser considerada o quê? A primeira fase da filosofia medieval, tá? E a sua principal característica vai ser a expansão do cristianismo na Europa, né? Quando ela vai se expandir para tentar combater, né, os hereges, né? Combater a heresia, né? Aqueles que pregavam, né, contra a igreja, né? Ou pregavam, né, outras religiões, né, diferentes da católica, tá? Então é por isso que essa doutrina, essa corrente filosófica, ela vai ser responsável pelos pensamentos dos padres da igreja. Por isso, ela é patrística, tá? Que esse pensamento, aos poucos, vão ajudar na construção da teologia da cristandade, a teologia cristã, tá? Ela vai ser baseada na filosofia grega, tá? Onde os filósofos, né, desse período, eles vão ter um objetivo central que você pode estar copiando aí, que era o quê? Compreender a relação entre a fé divina, tá, e o racionalismo científico, tá? Eles buscavam o que, na verdade? A racionalização da fé cristã, tá? E aí, os principais temas explorados por eles, né, vão ser baseados em algumas vertentes, como o maniqueísmo, o ceticismo, o neoplatonismo, né? Como assim? Por exemplo, a questão da criação do mundo, a questão da ressurreição, né? A questão da encarnação, corpo e alma, pecado, livre-arbítrio, predestinação divina, né? Deixa eu subir aqui, né? A patrística de Santo Agostinho, como está dizendo aí, né? Nós já vimos que ele foi um teólogo, ele foi bispo, filósofo, né? E ele foi o principal expoente dessa corrente filosófica medieval patrística, né? Porque os seus estudos acabaram sendo voltados para a luta, né, entre o bem e o mal, né, que baseados na questão platônica, né, gente? Também baseados no livre-arbítrio, tá? Isso aí, quando eu falo maniqueísmo, é que antes de Santo Agostinho se tornar católico, né, cristão, ele praticou outras, né, religiões, inclusive essa seita, né, maniqueísta, ok? Prosseguindo aqui, ó. Bom, além disso tudo, o Santo Agostinho, ele vai também dar uma ênfase, tá, no desenvolvimento, né, do conceito de pecado original, livre-arbítrio, né, como forma de se livrar do mal, né? A questão da predestinação divina, ela acaba sendo associada, né, à salvação do homem, por quê? Pela graça de Deus, que também vai ser um dos temas que também foi explorado por Santo Agostinho, tá? Ele acreditava, né, na fusão, tá? Na fusão da fé, representada pela igreja, e a razão, representada pela filosofia, para então ele achar a verdade, né? Ele dizia que essas duas, né, filosofia e fé, poderiam trabalhar juntas, né, e que assim auxiliaria a busca da fé, tá? Que não poderia ser atingida por um pensamento racional, tá? E aí, patrística e escolástica, né? Como eu já estou vendo aí, né? A patrística, ela vai ser o primeiro período dessa filosofia medieval que vai permanecer mais ou menos até o século VIII, tá? E ela vai ficar ali durante 7 séculos, tá? Aonde essa filosofia vai ser voltada para os ensinamentos dos homens da igreja, os teólogos, padres, bispos, né? Logo depois, essa filosofia ela não vai ser substituída, mas vai surgir uma nova corrente que vai ser a escolástica, que ela já vai surgir no século IX, né? Onde ela vai permanecer até o Renascimento lá no século XVI. Deixa eu subir aqui. Gatinha miando aqui, tá?
Bom, aí essa escola, né, essa corrente filosófica, né, que já não é tanto mais medieval, né, enfim, ela vai ser, né, mais uma vertente de São Tomás de Aquino, né, que também foi chamado de príncipe da escolástica, né? Ele vai ser, senão, o maior representante, né, dessa corrente filosófica, tá? E os seus estudos vão ficar conhecidos como tomismo, né? Porque Tomás, tomismo, né? E ele também, né, vai ser um doutor da Igreja Católica, né, em 1567, né? Assim como a patrística, né, que era essa filosofia, né, voltada para a junção da fé com a filosofia em busca, né, da razão, assim como a patrística, tá? A filosofia escolástica, ela também vai ser inspirada, tá, gente, na filosofia grega e também na religião cristã, tá? Por quê? Através do método dialético. Opa, eu falei em dialético, acho que eu lembrei um filósofo. Eu acho que eu lembrei aqui, sabe quem? Sócrates, né? Então, gente, o método dialético, né, fazia unir a fé e a razão com o intuito de crescimento humano. Tá? Então a gente vê que é muito importante destacar, né, que o estudo de São Tomás de Aquino, eles foram inspirados, né, no pensamento, né, de Aristóteles. Eu falei até errado, eu falei Sócrates, mas não, é Aristóteles, né? Enquanto que o Santo Agostinho era voltado para o Platão. Isso eu já tinha falado aqui anteriormente, né, o neoplatonismo, né, de Santo Agostinho, né? Então, sendo assim, a gente vê patrística vai focar na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo. Por exemplo, defender a religião cristã, né, refutar, né, o paganismo, né, mostrando que é algo errado. E já a escolástica, através do racionalismo, né, um pouco mais científico, vai tentar explicar o que é a existência de Deus, a existência do céu, a existência do inferno, né? Bem como também essas relações entre o homem, a razão e a fé, tá? Bom, aqui eu deixei para vocês, tá? Calma aí, que eu acho que eu fechei errado aqui. Bom, pronto. Deixei para vocês um pouquinho sobre essa diferenciação, tá? Da questão dessa linha, né, patrística, tá? E essa linha escolástica para você poder entender. Ok, galera? Bom, então como nós já falamos da patrística, né, já falamos, né, de Santo Agostinho, né, vamos falar um pouquinho agora sobre a escola, né, escolástica, vamos falar um pouco mais da figura de São Tomás de Aquino, tá? Antes de iniciar o slide, eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, tá, galera? Gente, o São Tomás de Aquino, né, como eu disse agora há pouco aí para vocês, ele vai ser considerado o príncipe da escolástica, né, gente? Por quê? Né, porque ele vai ser um importante filósofo, ele vai ser um padre italiano, né, durante a Idade Média, né, onde ele vai ser até doutor da Igreja Católica, tá? Rapidinho, ô Fernanda, vê ali para mim o que está acontecendo. A biografia dele, tá? A gente vê, né, que São Tomás de Aquino, na verdade ele era Tomás de Aquino, tá? Ele vai nascer em 1225, né, na cidade de Aquino, na Itália, tá? E ele vai ser filho de um conde, tá? E ele vai ter uma influente, né, educação, onde ele vai estudar no mosteiro, tá? E mais tarde ele vai acabar ingressando numa universidade de Nápoles, né, que era a Cátedra Artes Liberais, tá? E com apenas 19 anos, pessoal, ele vai abandonar esse curso e ele vai decidir seguir a sua vocação religiosa, onde ele vai se tornar dominicano, né? Ele vai ingressar na Ordem dos Dominicanos no convento em Paris, onde ele vai permanecer alguns anos lá, né, em Paris, que era uma cidade muito importante, né, até mesmo para o seu desenvolvimento espiritual, seu desenvolvimento intelectual e até mesmo profissional, tá? Só que aí vai ser na cidade uma cidade de colônia, né, na Alemanha, em que o Tomás de Aquino vai escrever suas primeiras obras, né, onde ele vai ser um discípulo do bispo, filósofo e teólogo, né, que é Santo Alberto Magno, né, mais conhecido como Alberto Grande, né. Mais tarde, né,
Tomás de Aquino vai retornar a Paris, onde ele vai se graduar em teologia e vai seguir a carreira de professor, né, onde ele vai ministrar aulas em Roma, em Nápoles e também em outras cidades italianas, tá? E ele vai ficar, né, conhecido como doutor angélico, né, porque o seu trabalho de vida esteve super dedicado à fé, né, à esperança, né, e também à caridade, né, onde ele constitui assim, né, como um pregador cristão da razão e da prudência, pessoal. Tá? E não é à toa que ele vai ser um dos defensores da escola, né, dessa corrente escolástica, tá? Que é o quê? Nada mais é que um método dialético, né, que pretendia unir, como eu disse para vocês, a fé e a razão, tá? Essas duas em prol do crescimento humano, tá? Então você pode anotar isso aí, tá? Uma das suas maiores obras, gente, vai se chamar Suma Teológica, tá? Que é o maior exemplo da escolástica, tá? Na qual ele apresenta, né, relações entre ciência, razão, filosofia, fé e teologia, né? Tem uma frase dele, né, de Tomás de Aquino, que fala assim, olha, nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, tá? Então, é uma coisa totalmente aristotélica, né? Bom, ele vai falecer, né, numa cidadezinha da Itália, tá, com 49 anos de idade, tá? E aí nós vamos ver, né, a sua filosofia, né, ele sendo elevado a São, né, São Tomás de Aquino, onde ele tinha a sua filosofia, né, baseada, inspirada, né, na filosofia grega de Aristóteles, tá? Onde ele vai pautar o seu trabalho, tá, no realismo aristotélico, tá, em detrimento até mesmo, né, aos seguidores de Santo Agostinho, que era inspirado lá no idealismo de Platão. Tá? Então a gente pode dizer, né, que o Tomás de Aquino ele foi um dos pensadores mais destacados desse período, onde ele era o defensor da filosofia escolástica, tá? Que era o método cristão e filosófico pautado na união entre a razão e a fé. Tá? Como eu disse para vocês, que ele vai escrever muitas obras, onde ele vai privilegiar essa razão, a vontade humana, né? Formulando assim um novo pensamento filosófico cristão, tá? E aí eu tenho algumas obras dele, né? Que eu poderia ficar aqui citando várias, né? Preces, sermões, enfim, né? Suma Teológica, enfim. São muitas que ele vai escrever, ok? Então agora vamos aqui para o nosso slide. Já falei um pouco aí para vocês, né, sobre essa questão, né, de São Tomás de Aquino, né, um grande representante, né, dessa corrente filosófica, né, a escolástica. Então você precisa entender isso, tá? Escolástica, a gente tem representante São Tomás de Aquino, tá? Patrística, a gente tem como representante o Santo Agostinho, tá? Eu tenho aqui, antes de iniciar isso aqui, eu tenho um outro slide aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí, que fala um pouquinho dessa diferença também, peraí. Peraí. Deixa eu abrir aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Vem falando um pouquinho dessa filosofia, vou passar aqui rapidinho para depois a gente ir para o Tomás de Aquino, tá? Vi aqui, peraí. Aqui, ó. Ó. A patrística, até mesmo se vocês quiserem, o pessoal, né, quiser anotar aí, né, patrística, né, como tá dizendo aqui, tá, gente? Que é o nome dado à filosofia cristã, né, medieval, dos primeiros 7 séculos, elaborada pelos padres da igreja, os primeiros teóricos, daí patrística, porque eles eram os pais da igreja, padres da igreja, tá? Então, patrística, patriarcal, né, como figura de um pai, de um líder, né? E que essa filosofia cristã medieval, ela acaba, né, consistindo na elaboração da doutrina das verdades de fé do cristianismo, tá? Em prol da defesa dos ataques, né, dos pagãos, né, contra heresias, hereses, enfim, né? Bom, a gente tem aí, né, a figura, né, de São Tomás, de Santo Agostinho, né, de Hipona, né, aonde ele vai voltar, né, os seus estudos por uma visão platônica, tá? E já a escolástica, né, como eu disse para vocês, que vai ser aquele método, né, aquele pensamento, aquela corrente filosófica também cristã medieval, né, onde vai ser voltado para um pensamento crítico dominante nas universidades medievais, tá?
E aí, não tanto uma filosofia ou uma teologia como um método de aprendizagem, né? A escolástica, ela vai nascer nas escolas, né, monásticas cristãs, né, de um modo de conciliar a fé cristã com o pensamento racional, tá? E aí a gente tem, né, representando nessa corrente filosófica cristã medieval, a figura de Tomás de Aquino, aonde ele vai fazer, né, essa contraposição da razão e da fé com uma visão voltada, né, para Aristóteles, uma visão aristotélica, tá? E aqui eu tenho uma frase, né, de Tomás de Aquino: o que distingue o gênio dos homens deste tempo é o perfeito equilíbrio entre fé e razão, entre a autonomia do homem e a sua mais completa submissão a Deus. É? Ele vai dizer que fé e razão, filosofia e teologia não podem se contradizer, né? E aí ele vê que verdade e razão não podem entrar em conflito com a verdade revelada, né? Uma verdade jamais pode contradizer outra verdade, ok? Então, vou fechar aqui e vou prosseguir aqui falando, né, nessa nossa filosofia aqui de Santo Agostinho. Calma aí, deixa eu... Aqui, ó. Cismei com a palavra Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino. Né? Então, vamos lá, galera. Então, nós temos aqui São Tomás de Aquino, né? Onde vê a relação entre a razão humana e a fé cristã. Né? Aí eu tenho algumas informações históricas, né, a respeito de Tomás de Aquino. Então, eu tenho aí, ó, né, ele esteve ao lado de Santo Agostinho, né, onde eles são os principais representantes dessa filosofia medieval cristã, que vai lá do século V até mais ou menos o século XIV, tá? Bom, o Tomás, São Tomás de Aquino, ele pertenceu à segunda, né, à alta escolástica, que vai do século XII até o início do século XIV, né? E é onde tem o principal objetivo central conciliar fé e razão. Galera, não esqueçam isso daí, tá? E aí, né, as suas ideias vão se basear, né, no pensamento de Aristóteles, na discussão dialética, né, entre a razão e a fé. E a finalidade, né, de Tomás de Aquino foi justamente organizar, né, um conjunto de argumentos, a dialética, né, a questão de perguntas, argumentos, né, para demonstrar e também defender as revelações do cristianismo de modo a não contrariar a fé. Vamos dar um prosseguimento aqui. E a gente vem, né, falando um pouco sobre a teoria do conhecimento tomista, né? O que é isso, tomista? Vem de Tomás, né? Tomás de Aquino, tá? Então vamos entender um pouquinho, né, como que era essa teoria do conhecimento dele. Bom, principais aspectos, os aspectos, né, fundamentais, né? Nós temos aí, né, onde ele reconhece, né, a importância do conhecimento natural, né, do ser humano, que é adquirido, né, através, né, dos sentidos, da imaginação e também do intelecto, né, dos sentidos e através dos nossos sentidos, tá? Visão, olfato, paladar, tato, audição. A imaginação, aquilo que você acaba imaginando, criando, né? E o intelecto é através que você tem o conhecimento, tá? Esse conhecimento muitas das vezes pode ser nem sempre pelo seu sentido, né? Por exemplo, se eu jogar um copo de vidro no chão, vai quebrar. Claro, porque eu já vi, mas assim, eu sei que vidro quebra. Então, isso tem a ver com o nosso intelecto, tá? Se eu desligar um aparelho na tomada e não passar energia, eu vou saber que vai desligar. Isso é uma questão de intelecto. Não é porque eu li e obtive esse conhecimento, e nem porque eu imaginei e fantasiei, tá? E aí, né, essa teoria do conhecimento tomista, ela vai dizer que a razão pode ser de três maneiras. Ela pode ser, né, intelecto, ela pode ser uma imaginação e ela pode ser sentido. Foi mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês, tá? O intelecto é um raciocínio meio que dedutivo. Você está deduzindo alguma coisa. Necessariamente não é aquele que você está imaginando ou através do seu sentido. O intelecto você pode deduzir ou porque você teve o conhecimento para aquilo, né? Então, pode ser o conhecimento universal. O que é um conhecimento universal? Eu estou vendo muitas nuvens no céu, o céu está ficando escuro e
vai chover. Então, isso é um conhecimento universal. Eu não precisei estudar para saber que nuvens escuras no céu, o céu muito escuro, vai chover. Né? É uma questão, é um conhecimento, acaba sendo um conhecimento que universal, tá? Se eu ficar muito tempo no sol, eu vou ficar com calor, eu vou suar e vou me queimar. Isso é um conhecimento meio que universal. Existe aquele conhecimento necessário, né? Que se eu pisar no vidro, eu vou furar meu pé. Então, isso é um conhecimento necessário, aquele conhecimento que a gente também tem através do intelecto do estudo, né? E aquele conhecimento meio que abstrato, tá? Ele vai dizer que a razão também, ela é imaginação, que é aquilo que você imagina, aquilo que você fantasia. Necessariamente você não tem o conhecimento, tá? Você não teve o conhecimento e você acaba imaginando, né? Meio que fantasiando algumas coisas, tá? Outro dia eu sonhei, né? Que eu estava galopando num cavalo alado, quer dizer, é algo da sua imaginação. O cavalo não tem asas, né? Enfim. E ele vai dizer também que a razão, ela é sentidos, né? O que é isso, né? É o raciocínio indutivo, né? É aquele através dos seus sentidos, você está sendo induzido pelo seu corpo a sentir aquilo, ou pela visão, ou pelo olfato, pelo paladar, né? Pelo tato, pela audição, enfim, né? Esse tipo de conhecimento através do seu sentido, ele é particular. E ele é possível graças também ao conhecimento necessário que você teve e ele também é concreto. Eu posso estar com meus olhos vendados, né? Mas se eu botar a mão no computador, eu vou dizer, é um computador. Né? Através do meu tato, né? O cheiro, né? A comida está queimando. Isso é a razão através dos meus sentidos. Tá? Por que eu sei que aquilo ali é cheiro de queimado? Porque eu já tive o conhecimento intelecto necessário, né? Eu já passei por aquela situação e eu sei que aquilo ali é cheiro de queimado, ok? Bom, e aí, através dessa teoria de tomista, né? A gente, né? Ele afirma que o conhecimento começa por quê? Pela experiência sensível. Passa pela fantasia até a apreensão de formas abstratas pelo intelecto. É mais ou menos aquela teoria, né, que a gente tem, né, do mundo sensível, né, mundo concreto. Vamos prosseguir aqui. Opa, cadê? Aqui. Bom, e aí a gente tem essa teoria do conhecimento, né, onde São Tomás de Aquino, ele vai valorizar o quê? O raciocínio indutivo, né, como a condição para você adquirir o conhecimento, tá? Que vai acabar se processando através de quê? Da observação de alguns fatos, né, singulares ou fatos bem particulares para elaborar ideias que sejam o quê? Ideias universais, né? E aí algumas características das provas dessa existência de Deus, onde ele vai dizer, né, que Deus é sensível, coisas indiretas, né, coisas imperfeitas, negativas e análogas, né? Ele afirma que a razão não pode conhecer a essência e nem a localização de Deus, mas pode demonstrar a sua existência através desse raciocínio indutivo, né, que você tem, né, ou então fatos singulares ou particulares. Muitas vezes você alcançou uma fé, você teve tanta fé que você alcançou, né, não vou dizer um milagre, alcançou uma graça. Então, isso é através do seu raciocínio intuitivo que você consegue não ver, né, e nem localizar, mas você consegue, através disso, demonstrar a existência de Deus. Tá? E aí, como é essa metafísica, né, de Tomás de Aquino? Ele fala que o ser, né, a existência, e a essência, que é a substância, ela pode ser igual ou diferente, né? E ele vai afirmar que a existência de dois seres, né? Existe o ser pleno, né? Que é Deus, né? Onde ser e essência são o mesmo, tá? E seres em geral, que são as criações de Deus, onde ser e essência são diferentes, né? A essência é divina, que procede à existência, né, das criaturas. Então, né, a existência pode ser do ser pleno, que é Deus, onde ser e essência são iguais, e seres em gerais, onde a essência, né, e o ser e a essência podem ser diferentes, ok? Por exemplo, Deus criou todos a sua imagem e semelhança, mas nós sabemos que a essência de cada um é diferente. Então, por isso que ser e essência são
diferente quando são seres em gerais, né? A gente tem, por exemplo, até mesmo na classe dos animais, né? Nós temos muitas pessoas que acabam criando seres silvestres em casa e acabam domesticando. Então, é essência, né? Já o ser pleno, né? Deus, né? Ser e essência são o mesmo. Isso na teoria, né, de Tomás de Aquino. Tá? E aí vamos concluir essa teoria, né, do conhecimento, né, de Tomás, onde ele fala, né, que para ele, né, o único ser realmente pleno, no qual ser e essência se identificam, é quem? É Deus. Né? Que Deus é o quê? Um ato puro. Nesse sentido, não há que se realizar ou se atualizar em Deus, pois ele é desde sempre completo, ele é perfeito, tá? Ele vai afirmar que Deus é ser e o mundo tem seres que são criaturas, né? Então, Deus é o ser que existe como fundamento da realidade de outras essências, de outros seres, de outras criaturas, né? Uma vez que esses existentes pertencem ao ser, que é Deus. Todas as criaturas, né, pertencem a Deus, tá? Então, essas criaturas, né, ser, existência, né, é diferente da essência e da substância, porque as criaturas são seres não necessários na medida em que Deus que permite a essência das criaturas realizarem entes, isso é, em seres existentes. Tá? Os princípios da teoria de Tomás de Aquino, tá? A gente tem aí, tá? Princípio da não contradição, tá? Ele afirma que o ser é ou não é. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ele é ou ele não é, tá? Ou você é muito bom ou você é mal. Não existe esse negócio de você é bom e depois você é mal, tá? Ele vai... Não existe isso. Ou você é ou você não é. Princípio da substância. Ele vai dizer que os seres contingentes, né, existem substâncias e acidentes, tá? Substância faz parte da essência do ser, tá? Que não pode ser tirado, tá? Então, vamos botar aqui a sua substância, né? O seu jeito de ser, muitas das vezes, a sua bondade, né? Já os acidentes, eles não fazem parte da essência, né, da gente, e por isso ele pode ser alterado. Então, um acidente pode ser um pensamento negativo, um sentimento ruim, que pode assolar o seu coração, tá? E que isso pode ser alterado. Princípio da causa eficiente, tá? Ele vai afirmar que os seres contingentes, né, que é os seres em geral, né, somente vieram a existir graças ao ser pleno, que é Deus, né? Que graças a ele, né, foi a própria causa eficiente das criaturas, tá? E o princípio da causa final, né, que todo ser contingente, né, exceto as ações humanas que possuem um livre-arbítrio, existe em função de uma razão de ser. Todo ser sensível, criatura, possui uma causa final, um objetivo, uma finalidade. Princípio do ato e potência. Ele vai afirmar que todo ser contingente, né, que tem a ver com a população, possui duas dimensões, o ato e a potência, né? O ato representa a existência atual do ser. A potência representa a sua capacidade de vir ser aquilo que talvez você não realizou ou pode realizar, tá? E aí a gente tem algumas principais obras, né, de Tomás de Aquino, né, Suma Teológica, Suma contra os Gentios, né, que são obras de Tomás de Aquino, tá? Provas da existência de Deus, né? Ele vai considerar 5 vias que vão conduzir, tá, a Deus, né? Que todas são características comuns se firmarem na evidência sensível e racional para proceder a essa demonstração. A primeira é o ato motor, é o movimento, você buscar aquilo, você ter seu movimento para querer aquilo. A segunda é a causa eficiente, que são as causas, né? Muitas das vezes alguém busca Deus por causas, né? Acontecimentos que acontecem no decorrer da sua vida. A terceira é o ser necessário e seres contingentes, né? A contingência, né? Muitas das vezes você busca, né, devido aos acontecimentos mundanos, tá? Graus de perfeição, muitas das vezes você atinge, né,
precisa a Deus, né, procurando uma perfeição na sua vida. E a quinta é a finalidade do ser, né, a ordem do mundo, né, que todo mundo procura sempre alguém para depositar a sua fé, tá? Bom, pessoal, eu vou pular essa daqui, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, concluir aqui, tá? Vamos apenas agora concluir. Para Tomás de Aquino, Deus, ele é uma essência, tá? Ele é como uma essência, ser existência. E ele só pode ser alcançado como princípio explicativo de fatos que sem ele não se explicariam. E é assim, para a gente conhecer a existência de Deus, é apenas indiretamente, né? Isso é pelas provas. Primeiramente, sabemos que Deus não é. Ele não é imperfeito e ele não é limitado, tá? E o conhecimento certo de Deus se deve realizar partindo das criaturas, que nós somos seres imperfeitos. O efeito deve ter semelhança com a causa, tá? É uma doutrina da analogia que consiste precisamente em atribuir a Deus as perfeições criadas, tá? Logo, o que nós conhecemos a respeito da existência de Deus é, portanto, um conjunto de negações e de analogias, né? A essência e a localização de Deus é impossível de ser conhecida, tá? O tema fundamental da filosofia de Tomás de Aquino é o conceito do livre-arbítrio, no sentido que Deus não daria ao homem uma razão se não pudesse ser conciliada com a sua fé. Ok, pessoal? E aí a gente termina aqui falando, né, desses princípios da teoria do conhecimento de Tomás de Aquino, ok? E aí, o que eu vou deixar aqui para vocês copiarem, tá? Eu vou deixar 2 mapas mentais. Eu vou colocar aqui na tela, mas aqui na tela eu acho que não vai dar para você enxergar bem direito, tá? Para você copiar no seu caderno. Depois eu vou deixar anexado a nossa aula, tá bom? Então, eu vou deixar aí 15 minutinhos para você estar copiando esses 2 mapas mentais. Eu vou colocar aqui na tela, mas depois eu vou tirar e vou anexar na aula das plataformas, ok? Seriam essas daqui, ó. Pera aí. Peraí. Ó, esse de Tomás de Aquino e tem esse aqui também de Santo Agostinho, tá? Então, são esses 2 mapas, né? Mapas mentais, mapa conceitual, para você copiar no seu caderno como modo de resumo, tá? Falando sobre Santo Agostinho e falando sobre Tomás de Aquino. Ok, galera? Bom, pessoal, vou me despedir aqui de vocês. Uma boa semana, tá? Um bom finalzinho aí de semana. Semana que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Com a nossa aula de filosofia. Ó, beijo para todos vocês e tchau, tchau. Eu dei tchau com a outra mão que não apareceu aqui. Tchau, tchau.